Olá, gente! Na aula de hoje a gente vai estar fazendo esse biquíni de crochê e a gente vai fazer esse modelinho aqui. É o mesmo modelo daquela foto do biquíni verde, é o mesmo modelo, só muda a cor, tá? E a linha também. Então, para essa aula, a gente usou fio duplo da linha Anne. E eu vou mostrar pra vocês como que faz pra pegar a ponta do final e a ponta do começo do novelo, tá? A gente usou agulha de 2 milímetros. E também o bojo de tamanho M. Vamos precisar também de uma agulha de costura e de uma linha de costura pra gente costurar o bojo depois. Tudo isso eu vou mostrar pra vocês. Se vocês quiserem fazer um tamanho diferente, eu também vou mostrar aí no começo do vídeo. Vamos começar então? O material que a gente vai precisar são a tesoura, uma agulha de 2 milímetros ou agulha do número conforme a linha que você for escolher, uma fita métrica também pra gente medir, um marcador, se você quiser, pra poder marcar melhor, pra você não se perder lá no último ponto. E também a linha. Antes de eu falar sobre o bojo, eu vou falar primeiro sobre a linha. A linha que eu vou utilizar é a linha Anne, mas eu vou utilizar ela com um fio duplo, ou seja, eu vou utilizar ela com duas linhas. Eu vou pegar a linha do começo do novelo e a linha do final. E vou trabalhar com as duas pra ficar mais grosso. Eu até trouxe aqui uma amostrinha pra vocês, ó. Eu acho que com o fio duplo, com a linha Anne, fica muito melhor, fica mais durinho e mais consistente. Aqui eu tenho de outra cor. E aqui eu tenho um feito só com uma linha. Olha, ele fica bem mais mole, olha. Tá vendo? Olha a diferença. Com o fio duplo e com uma linha só. Então, por isso que eu preferi fazer com 2 fios. Isso porque a linha Anne, ela é uma linha muito fina. Então, se você for usar outra linha, não precisa exatamente usar o fio duplo que nem eu vou fazer. Eu escolhi isso porque eu achei melhor pra usar, já que eu vou usar a linha Anne, eu achei melhor usar um fio duplo, mas não é necessário, tá? Você pode usar aí só um fio só. Pode fazer o trabalho só com um fiozinho. Sobre o tipo de linha, você pode estar escolhendo. Gente, o trabalho é de vocês, então é vocês que decidem que linha que vocês acham que fica melhor. O que eu não recomendo é você usarem lã, né? Porque pra um biquíni, a lã não vai ficar bom. Então, a gente precisa realmente de linha. Você pode usar a linha Anne, a linha Charme. Se quiser usar a linha Clea, também pode. Vai ser um pouco mais trabalhoso, porque ela é mais fininha. Mas pode também. Se quiser usar barbante, vai aí do gosto de vocês, tá? Então, é isso que eu tenho pra falar sobre as linhas. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o bojo. Aí, a agulha não precisa ser exatamente 2 milímetros. Por exemplo, se você for usar um barbante de número 4, de número 6, vai precisar de uma agulha maior, tá? Então, eu tô usando de 2 milímetros, porque eu vou usar a linha Anne, tá bom? Então, aqui sobre o bojo, eu vou fazer tamanho P, por isso eu comprei um bojo de tamanho P, tá? Se você for fazer um biquíni de tamanho M, compre um bojo de tamanho M. Tamanho G, bojo de tamanho G. Tá? Então, pra você comprar o bojo, você vai pedir bojo pra biquíni, tá? Porque os bojos, eles são diferentes. Tem aqueles que é retangular, tem aqueles que tem aquela parte de cima. Então, você vai pedir aí um bojo pra biquíni, quando você for comprar, tá bom? Então, aqui vai ser muito mais fácil você comprar o bojo e ir fazendo o biquíni. Por exemplo, aqui, ó. Eu fui fazendo e quando deu o tamanho do bojo, eu parei. Então, é muito mais fácil a gente fazer assim. Aqui, a gente vai precisar fazer ele um pouco menor, o biquíni, porque eu quero que ele fique bem esticado. Então, na hora de eu costurar, eu vou precisar que ele fique menor pra mim ir puxando dos ladinhos
e ele ficar bem esticadinho. Então, não vai, quando a gente for fazer, não vai ficar um tamanho bem perfeito, do tamanho certinho do bojo, tá? Tem que ficar um pouquinho menor pra não ficar muito frouxo e ele ficar bem esticadinho no bojo. Então, sobre o bojo de tamanho P, ele tem 30 centímetros por 13, desculpe. 13 por 13. O tamanho M vai ter 14 por 14, o tamanho G 15 por 15 e o GG 16 por 16, tá? Então, aí fica uma boa dica pra vocês, se vocês não for comprar o bojo, é só fazer desses centímetros que eu acabei de falar, tá? Então, agora que a gente já falou sobre os materiais e sobre o tamanho, a gente vai começar então. Então, pra gente começar, esse biquíni aqui que a gente vai fazer, eu acho que já deu pra ver aqui, né, o modelinho dele. O modelo dele é assim, essa é a parte dos seios, né? Mas não existe só esse modelo, existem modelos diferentes. Eu vou mandar a foto pra vocês no WhatsApp de alguns modelinhos diferentes. O que eu vou ensinar é esse daqui, porque ele é o mais utilizado, tá? Entre as artesãs, quem compra, elas preferem desse modelinho aqui. Mas existem outros também, bem bonitos, eu vou enviar pra vocês verem, tá? Então, como eu já falei uma vez, o crochê ele é infinito, né? Ele tem vários tipos de trabalho e não tem como eu ensinar todos. Então, sobre a categoria biquíni, o modelo que eu vou ensinar é esse, mas não existe só esse modelo, existem vários outros, como eu já falei, mas é só para deixar claro aqui que não tem como ensinar tudo, né? Porque o nosso curso, ele é bem pequeno, tem a duração só de 2 meses, então eu ensino um pouco de cada coisa. Mas eu vou mandar um vídeo pra vocês de cada modelinho que existe, pra vocês poderem fazer ele também. Então, vamos iniciar. A gente inicia por essa carreira aqui, ó. Então, aqui pra você pegar os 2 fios, você vai pegar o fio já que tá aqui fora, né? Que tá aqui na linha, o começo do fio. Vai vir aqui dentro dessa bolinha, dentro do novelo, e vai pegar uma bolinha que tem aqui dentro. No começo vai ser um pouquinho difícil pra achar, mas é uma bolinha assim, ó. Cuidado pra não pegar o lado errado. Aí você desfaz essa bolinha e vai conseguir achar o fim do novelo, ó. Daí a gente vai trabalhar com os 2 fios, pegando então aqui do começo e do final do novelo. É assim que a gente pega as 2 linhas, as 2 pontas para trabalhar com fio duplo. Então, a gente vai iniciar o trabalho com correntes. Então, eu vou fazer um nó inicial e vou fazer agora as minhas correntinhas. Então, aqui não tem um tanto certo de correntes. Como assim? A gente vai fazer as correntinhas até da metade do bojo. Então, como eu tô fazendo tamanho P, e a minha linha pode ser diferente do que a linha que você está usando, então pode ser que dê um tanto de correntinhas a mais, o seu ou o meu, tá? Então, não vai ser um número exato. Eu vou fazer aqui as correntinhas até chegar à metade do meu bojo. Vou fazer aqui. Então, aqui agora a gente vai utilizar a nossa fita métrica. Como aqui de altura, de comprimento, ele tem 13 centímetros, a gente vai fazer a metade. Como o meu tem 13, vai ser aí 6,5. Então, eu vou fazer as correntinhas até dar 6,5. Aqui no meu já deu 6,5 centímetros. Ó, começando lá do começo, sem esticar muito. Ai, que tá difícil. Ó, vamos fazer assim. Vou colocar a fita métrica aqui e vou pegar minhas correntes. Sem esticar muito. Ó, deu quase
deu quase 6 aqui, ó. Vou fazer só mais uma pra dar 6,5. Então, aqui eu nem sei, eu nem contei quantas correntinhas tem. Eu só tenho que fazer aqui o centímetro certo, ó, 6,5. Então, você vai fazer assim no seu. Se você estiver fazendo o tamanho M, que é 14 por 14, você vai ter que fazer as correntinhas até dar 7 centímetros, que é metade de 14, certo? Então, você sempre vai fazer a metade aí do bojo. Então, agora que a gente fez as correntinhas, a gente vai fazer mais 3 para dar a altura do primeiro ponto alto. Então, eu faço 1, 2, 3... Pego uma laçada, conto 1, 2, 3, e na quarta faz um ponto alto, certo? Então, aquelas 3 correntinhas a mais que a gente fez é só pra dar a altura aqui, ó, do próximo ponto alto. A gente conta também ele como um ponto alto. E agora a gente vai fazer aqui uma carreirinha de pontos altos, fazendo um ponto alto para cada corrente de base. Eu vou fazer aqui o meu até o final e já volto com vocês. Então, eu cheguei aqui na minha última correntinha, eu deixei a última sem fazer, pra mim fazer junto com vocês. Então, ó, aqui nessa última correntinha, a gente vai colocar 3 pontos altos aqui dentro. Então, eu faço um ponto alto na mesma correntinha, 2 e na mesma 3. Agora a gente faz uma corrente para dar espaço e voltamos nessa correntinha de novo e vamos fazer mais 3 pontos altos. Nessa mesma correntinha. 2, 3. Ó, temos a volta. E agora, vamos fazer uma carreira de pontos altos aqui, já escondendo esse fio do começo. Então, ó, peraí, deixa eu tirar aqui. Esse fiozinho, ele vai ficar aqui, e a gente vai fazendo os pontos altos como se ele nem tivesse ali, tá vendo? Só ir fazendo e ele vai se escondendo ali bem no meio do ponto. Então, eu vou fazer aqui toda a minha carreirinha e quando eu chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês. Então, aqui eu terminei a minha carreira, fiz até o meu último ponto e agora a gente vai fazer a nossa segunda carreira. Então, para fazer a segunda carreira, a gente sobe 3 correntes, vira o trabalho, vamos no próximo ponto e vamos fazer um ponto alto. Mas, nessa carreira, em vez de a gente pegar as 2 argolas, a gente vai pegar só a argola de trás. Tá? Próximo ponto, pega a argola de trás. Próximo ponto, argola de trás. E ele vai ficando assim. Então, a gente vai fazer essa carreira de pontos altos, pegando só a argola de trás. Agora, praticamente, em todo o trabalho, a gente vai fazer todas as carreiras pegando só a argola de trás, tá? Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha até chegar no último ponto aqui em cima, antes desse espacinho, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui no último, antes desse espaço. Então, eu já volto com vocês. Aqui eu fiz até o último, ó. E aqui dentro desse espaço agora, a gente vai colocar
2 pontos altos. Volto de novo no espaço e coloco mais um ponto alto. 2 correntes. E novamente dentro do espaço, mais 2 pontos altos. 2. Agora a gente vai para o próximo ponto de base e vamos fazer. A gente vai voltar então fazendo essa carreira, pegando só a argola de trás, que nem aqui do outro lado. Vamos fazer toda essa carreira de pontos altos e quando eu chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês. Chegando aqui no último ponto, eu vou fazer aqui o meu último. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente acabou de fazer. Então, sobe aqui 3 correntes, vira o trabalho, vamos no próximo ponto, pegando a argolinha de trás, e faz um ponto alto. Vamos fazer então novamente o que a gente acabou de fazer na carreira anterior. Então, a gente vai fazer essa carreira de pontos altos pegando a argola de trás. Chegando aqui no espacinho, a gente coloca 2 pontos altos, faz 2 correntes e mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço, que nem a gente fez nessa carreirinha anterior. Depois, volta fazendo a carreira de pontos altos até chegar no último ponto. Vamos fazer assim até dar os centímetros que a gente quer. Então, eu não sei quantas carreiras eu vou fazer. Eu vou ir fazendo até chegar ao centímetro que eu quero, que no meu caso é 13 por 13. Então, aqui eu tenho um exemplo pra vocês. Eu já tinha feito esse lado aqui. E eu fiz no total, então... Deixa eu vir aqui mais pra baixo. 13 centímetros. Então, lembra que eu falei que não pode ser 13 centímetros exatos, tem que ficar um pouco menor pra depois a gente puxar. Então, ó, aqui deu quase 13 centímetros. E de altura a mesma coisa, de comprimento. Quase 13 centímetros. Porque depois que a gente colocar no bolho, a gente vai ter que puxar pra ele esticar. Então, aqui pra mim chegar nos 13 centímetros, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Então, você faz aí o tanto de carreiras até dar o tanto de centímetros que você está fazendo. Então, eu já fiz aqui uma parte, eu vou fazer a outra. Façam também vocês aí as 2 partes, tá? E eu já volto com vocês. Terminar então de fazer as 2 partes, agora eu vou cortar aqui o meu fio, porque a gente vai fazer uma carreirinha de pontos baixos. E pra ele não ficar do lado avesso, eu vou começar por aqui, ó. Então, por isso eu precisei cortar. Pra essa carreirinha de pontos altos que a gente vai fazer aqui agora não ficar do outro lado. Então, eu vou vir aqui no meu primeiro ponto, que na verdade é a primeira correntinha. Colocado então a agulha no primeiro ponto, agora é só passar a linha por aqui, faz uma corrente e vamos pro próximo ponto, agora pegando as 2 argolas e já escondendo esse fiozinho aqui do começo. Faz um ponto baixo. Próximo ponto,
ponto baixo, próximo, ponto baixo. Então aqui eu tô fazendo os pontos baixos, já escondendo essa linha aqui. Vou fazer assim até chegar aqui no meu primeiro espacinho. Então quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando aqui em cima, agora a gente vai fazer essa parte aqui, ó, de cima da parte de amarrar. Então a gente vai fazer direto já, pra não ficar com emendas depois. Então, chegando aqui no espacinho, eu vou colocar um ponto baixo dentro do espaço. E agora eu vou subir as correntes até dar no total mais ou menos 55 centímetros. Então, eu não sei quantas correntes eu vou fazer. Eu vou fazendo aqui até dar no total 55 centímetros. Então, façam aí de vocês e a gente já continua. Feito então os 55 centímetros, agora a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Então aqui no começo a gente vai pular 2 correntes, vamos para a terceira e faz um ponto baixíssimo. Próxima corrente, um ponto baixíssimo. Próxima, ponto baixíssimo. Vamos fazer assim para todas as correntes até chegar à última. E ela vai ficando assim, ó, um pouquinho mais grossa. Vamos fazer aqui todas essas correntinhas até chegar aqui no final. Vou fazer aqui as minhas e quando eu chegar no final eu volto com vocês. Feita então a carreirinha de pontos baixíssimos, eu cheguei aqui no espacinho e dentro do espaço eu vou colocar mais um ponto baixo. Então assim, ó, ficou bem firme essa parte aqui, que é a parte do pescoço, onde a gente vai fazer o nozinho. Então, agora a gente vai continuar fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, que nem o outro lado. Pegando as 2 argolas. Vamos fazer assim até chegar aqui no finalzinho. Então, eu vou fazer aqui o meu e quando eu terminar eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui no meu último ponto. Agora eu vou fazer uma correntinha. Corta o fio e puxa. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa pro outro lado. Aqui no meu caso eu já fiz, ó. Então agora que eu já tenho aqui os meus 2, a gente vai juntar aqui, fazendo uma carreira de pontos baixos, fazer as correntinhas aqui e depois a carreira de pontos baixos pra gente juntar as 2 partes. Então, pra gente poder juntar aqui, eu cheguei aqui no meu último ponto. Esse fio aqui a gente já vai arrematando nessa carreira. Eu vou no próximo espaço, ó. Tá vendo que eu tenho um ponto alto aqui? No próximo espaço eu faço um. Acho melhor a gente fazer uma correntinha aqui antes de fazer o ponto baixo, pra ele dar uma virada. Então, faz uma corrente. E agora sim, faz o ponto baixo. Um. E dentro desse mesmo espaço, mais um. Deixa eu dar uma puxadinha. Ó. Vamos no próximo espaço e vamos fazer de novo. Um ponto baixo, no mesmo espaço, mais um. E vamos fazendo assim para todos os espacinhos, ó. 2 pontos baixos para cada espaço. Já escondendo esse fiozinho aqui. Aqui eu já escondi bastante.
Agora eu vou cortar. E vou continuar fazendo os pontos baixos até eu chegar aqui na ponta. Então, vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Então, chegando aqui no último espaço, eu vou fazer aqui nesse último ponto da carreira, um último ponto baixo, ó, e a minha carreira ficou assim. Agora, pra gente juntar com a próxima parte, a gente vai fazer aqui umas 8 correntes, mais ou menos. 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente vai precisar de mais ou menos uns 3 centímetros. Não pode ficar nem muito largo, nem muito separado, nem muito junto, nem muito separado. Então, aqui eu tenho exatamente 3 centímetros. E agora eu vou juntar com a outra parte. Então, aqui eu tenho 2 fios e a gente já vai arrematando nessa carreira. Vamos aqui no primeiro ponto, lembrando de pegar a parte da frente e não o avesso. Vamos no primeiro ponto baixo. E faz um ponto baixo. Prendemos. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do outro lado. 2 pontos baixos para cada espaço. Então, eu vou ali no próximo espaço, puxar esses 2 fios, faz um no mesmo espaço, 2 pontos baixos. Próximo. Um, 2 pontos baixos. Então, a gente vai fazendo assim até chegar aqui no último ponto e no último espaço. Vou fazer aqui o meu e já volto com vocês. Cheguei aqui no último espaço, vou no último ponto da carreira e faço um ponto baixo. Uma corrente, corta o fio, puxa e puxa. Agora que a gente juntou as duas partes, a gente vai fazer a parte daqui e daqui, que é a mesma coisa que a alça aqui em cima. Então, a gente vai começar com 150 correntes. Fiz aqui um nó e vou fazer as 150 correntes, que vai corresponder aí a 50 centímetros mais ou menos. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas e já volto com vocês. Feito então aqui as 150 correntinhas, a gente vai juntar aqui com a primeira parte, pegando o lado da frente, não o avesso. E vamos aqui no primeiro pontinho, que na verdade é aquela correntinha que a gente fez, lembra? Pra dar uma viradinha. Então, nessa correntinha a gente faz um ponto baixo. Próximo ponto, um ponto baixo. Próximo, um ponto baixo. A gente vai fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, até chegar as correntinhas aqui. Então, eu vou fazer aqui a minha carreirinha e já volto com vocês. Cheguei aqui no último ponto, parte das correntinhas, e nas correntinhas a gente vai colocar um ponto baixo para cada uma delas.
Então, vou na próxima, faço um, pegando aqui o lado certo, ó, na frente. Próxima, um ponto baixo. Próxima, um ponto baixo. Vou fazer um ponto baixo para cada uma delas. E chegando aqui no primeiro ponto, a gente coloca um ponto baixo. E agora, vamos continuar fazendo ponto baixo para cada ponto de base, igual aqui do outro lado, tá? Então, vou fazer tudo aqui até chegar no último ponto. Quando eu chegar ali no último, eu volto com vocês. Chegando então aqui no último ponto, a gente vai fazer agora a outra alça. Então, vamos fazer 150 correntinhas, igual ao outro lado. Fazer o mesmo tanto de correntinhas para não ficar um maior e um menor. Então, vou fazer aqui as minhas e já volto com vocês. Então, aqui feita as 150 correntinhas, a gente vai voltar fazendo uma carreira de pontos baixíssimos, que nem na alça de cima. Então, a gente conta uma, duas correntinhas, vamos na terceira e faz um ponto baixíssimo. Próxima, ponto baixíssimo. Vamos fazer um ponto baixíssimo para todas as correntes, até chegar à última. Até chegar aqui na última. Então, vou fazer aqui todas as minhas e já volto com vocês. Chegando então aqui, ó, na carreira, esses fios aqui a gente arremata depois. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, pegando só a argola de trás. Ó, então a gente vai fazendo assim, pegando a argolinha de trás. Vamos fazer isso por toda a carreira aqui. Quando passar aqui também. E chegando até aqui. Quando chegar até aqui, a gente vai fazer pontos baixíssimos para todas as correntes desse lado também, até chegar aqui na última. Então, aqui a gente terminou. Fizemos aqui toda essa parte de baixo até a pontinha lá. Fazendo isso, vai ficar esse fio, é só você cortar, esconder aqui e cortar ele, tá? Não tem segredo. Então, terminando de fazer toda essa parte, agora a gente vai colocar o bojo. E aqui eu já coloquei de um lado, dá até pra perceber, né? E é pra vocês verem exatamente como que fica um lado sem bojo e um com bojo. Eu acho que fica muito melhor com o bojo, né? Ele pega mais... Ele fica com mais volume do que o sem bojo. Então, mas é opcional. Vocês podem tanto colocar bojo ou não, vai aí do gosto de vocês, tá? Então, pra gente costurar o nosso bojo, a gente vai precisar de uma agulha de costura e uma linha da cor do biquíni. Mas como eu não tinha aqui essa cor, eu vou usar a linha branca mesmo. Não vai dar muita diferença mesmo, porque essa parte é por dentro, né? Então nem vai dar pra ver. Fiz aqui um nozinho no final. Vamos pegar aqui o bojo. Vendo aqui se está do lado avesso. Vamos colocar no lado avesso, né? Não pode colocar do outro lado. Então, aqui o que a gente vai fazer... Opa, a gente vai começar aqui desse lado. Começar aqui desse lado. A gente vai costurar debaixo da última carreira de pontos baixos. Então, a gente vai deixar uma carreirinha por volta de todo o bojo, que nem esse lado aqui, ó. Tá vendo? Pra ele não... O bojo não passar, né? Não pode passar. Por isso que aqui eu dei uma cortadinha até, ó. Tá vendo? Pra ele não passar. E pontos baixos aqui também.
Então, a gente vai costurar debaixo do ponto baixo. Para isso, a gente vai procurar aqui o pontinho que está debaixo do ponto baixo. Vou colocar aqui a agulha para segurar o nó. Colocando, então, a linha ali no biquíni, a gente vai aqui no bojo. Dá uma puxada, passou. Agora a gente volta aqui, bem embaixo do ponto baixo. O ponto baixo tá aqui e o ponto alto começa a partir daqui, onde eu coloquei a minha agulha. Então, a gente vai colocar bem em cima do ponto alto. Puxou, coloca agora no biquíni. Dá um espacinho aqui dessa linha aqui anterior e puxa. Puxou. De novo, vamos lá no próximo ponto alto. Coloca a agulha no próximo ponto alto e puxa. E agora no bojo. A gente vai fazer isso em toda a volta. É simplesmente isso, tá? Vamos colocando aqui no bojo e no biquíni, sempre embaixo. E daí, automaticamente, esse ponto baixo, ele vai ficando aí por cima do bojo. Vamos fazer aqui toda essa carreirinha, costurar, chega aqui e faz a mesma coisa, que nem o outro lado, ó. E costura também todo esse lado, vou costurar até aqui, essa ponta. Então, quando eu chegar aqui, eu volto com vocês. Chegando, então, aqui na parte de baixo, eu já costurei toda essa parte, aqui em cima também. E aqui do lado. Agora, a gente vai estar costurando pra baixo dessa última carreira que a gente fez aqui. Então, a gente vai deixar também, ó, que nem o outro lado, essa carreira de pontos baixos aqui por fora. Então, a gente vai fazer a mesma coisa agora. Coloquei a linha no bojo. Vou no ponto alto. E vou no bojo de novo. Vou aqui pra baixo dessa última carreira. E puxa a linha. Agora, sob o bojo de novo. E vai fazendo assim. Então, é a mesma coisa que a gente fez desse lado. Só que aqui a gente vai deixar também essa carreirinha de pontos baixos aqui, antes do bojo. Se você quiser dar uma cortadinha também, pra ele ficar mais certinho, aqui eu cortei um pouquinho, ó. Vou costurar então toda essa minha carreirinha aqui. E quando eu chegar aqui no finalzinho eu volto com vocês pra mostrar como faz o nozinho. Cheguei aqui no final e a minha linha tá bem curta, mas acho que dá ainda pra fazer o nozinho. É bom você terminar aqui com mais linha do que eu tô. Depois de ter colocado aqui a agulha no bojo, a gente volta lá. Coloco no ponto. E antes de puxar tudo, a gente coloca a agulha dentro desse fio. Aqui no meu tá mais difícil porque, como eu falei, tá pouca linha. Daí você vai fazendo isso várias vezes, vai ali no ponto e dá aquele nozinho. Aqui no meu não dá mais porque a linha tá pequena. Depois de fazer isso, é só você passar aqui a agulha por dentro, pra ela ficar com o fio lá dentro. E é só cortar aqui agora.
Então aqui a gente já terminou de fazer a parte de cima do biquíni. Colocamos o bojo, certo? Fizemos já a alça. Aqui em cima vocês podem estar colocando uma pedrinha também, aqui na beiradinha, pra ficar mais bonitinho. Então agora a gente vai passar pra parte de baixo do biquíni, que é a calcinha.